Embarque imediato de contratações no Flamengo. DP é o ponta do Tite, Pedrão. Vamos falar sobre isso, tem informação sobre Plata, Alcaraz, várias outras notícias do Flamengo. Flamengo e Red Bull Bragantino, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Madrugadão rubro-negro às 5 horas da manhã. E hoje é dia de Flamengo e Bragantino. Bragantino e Flamengo. O jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo completamente esfacelado depois da Batalha de La Paz, que o Flamengo teve que eliminar o Bolívar. E Michael será titular no confronto de hoje. É certeza do Michael jogar na partida de hoje. Ayrton Lucas, Varela e De La Cruz devem ser poupados desse duelo que vai acontecer hoje, domingo, às 8 horas da noite, diretamente do estádio Mário Filho, diretamente do estádio do Maracanã. Então, provável time do Flamengo, meu parceiro e minha parceira: goleiro Agostinho Rossi. Lateral direita, Wesley volta à lateral direita depois de todo esse bafafá. Vai embora, não vai pra altitude, tá lesionado, já treinou, tá de volta o Wesley à lateral direita do Flamengo. Ele foi citado pelo Tite na entrevista coletiva, inclusive, como reforço. Ele foi perguntado a ele sobre Michael e ele falou: não, reforço é o Wesley, que vai ficar aqui conosco. Na zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Lateral esquerda, Léo Pereira improvisado, porque o Ayrton Lucas não tem condição de jogo. Alan, Pulgar, Gerson, que joga todas. É um negócio assim realmente impressionante que faz o Gerson. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Então é hoje que acontece a reestreia de Michael com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Ele que se despediu do Flamengo no ano de 2022 e volta à equipe do Mengão. Apesar de ter sido um dos jogadores que mais sentiu os efeitos colaterais da altitude, Luiz Araújo percorreu 10 quilômetros na partida contra o Bolívar em La Paz no dia 22, quinta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de ter corrido 10 quilômetros na altitude de 3.830 metros, Luiz Araújo vai jogar hoje de titular, né? Tem uma potência física absurda, realmente, o Luiz Araújo. Quem apita hoje é Gustavo Bauerman, um árbitro que já errou feio contra o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, com o próprio Luiz Araújo, aliás, né? Interpretou que o Luiz Araújo estava fazendo cera na partida contra o Atlético Goianiense, sendo que ele nem ia sair para ser substituído, tomou o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso do jogo contra o São Paulo, jogo esse que ele iria jogar, porque teve um monte de jogador poupado. Então ele já prejudicou o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Então espero eu que o senhor Gustavo Bauerman não prejudique de novo o Flamengo. Nesse momento, o Flamengo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu uma pancada para cima da equipe do Cuiabá, 5-0 o Palmeiras, deu até um bafafá danado aí. A entrevista coletiva do Abel Ferreira. O Flamengo precisa vencer hoje para reconquistar a terceira colocação. É lógico, o Palmeiras tem 2 jogos a mais em relação ao Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos contra a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. Então tem todas essas situações aí também. Tem que secar o Flamengo o Botafogo, que joga contra a equipe do Bahia hoje, às 4 horas da tarde. Vamos ver como vai se comportar o Bahia, se vai poupar jogadores, qual vai ser a atitude deles, que tem um confronto contra o Flamengo no meio de semana. Então, um jogo importante pra gente acompanhar aí também. E o Flamengo precisa secar também o Fortaleza, que enfrenta o Corinthians na sua casa, no Castelão, às 4 horas da tarde. Vamos ver aí como vai sair esses resultados. Acredito até que o Bahia deve levar um time misto, porque vai concentrar as forças aí nesse meio de semana, na quarta-feira, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A gente vai estar lá em Salvador, voltamos a Salvador para fazer essa cobertura aí para vocês. Não aprovado pelo técnico do Fluminense e titular na conquista do Mundial de Clube Sub-20. Esse é Daniel Salles. Titular e com boa atuação na conquista do Mundial Sub-20, o lateral direito Daniel Salles já passou por outros clubes até chegar no Flamengo. Seu primeiro clube foi o Internacional e ficou uma temporada na categoria Sub-13. E depois veio a pandemia de 2020 e ficou um ano sem clube.
Em 21, Daniel teve a oportunidade de jogar no Cruzeiro, não de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. No time gaúcho, Daniel se destacou com atuações na Copa do Brasil Sub-17 e também no Gauchão. Após se destacar no Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Daniel ficou uma semana em avaliação do Fluminense. O técnico, por sua vez, não aprovou e com isso ele foi contratado pelo Ibrachina, de São Paulo. O Ibrachina ficou 4 meses com o Daniel quando ele foi observado pelo scout do Flamengo no Paulista Sub-15. Após negociações, ele chega no Flamengo 2022 e agora é campeão mundial de clube Sub-20 pelo Flamengo. Matheus Gonçalves dá resposta sobre possível saída do Flamengo para a equipe do Red Bull Bragantino. Olha aí, ele que teve uma baita de uma atuação ontem contra a equipe do Olympiacos da Grécia, falou o seguinte na zona mista: não é uma despedida, não tem nada concreto ainda. Sou jogador do Flamengo, estou focado e feliz aqui. O choro foi de alívio e pelos pesos nas costas. Tem muita gente que fala da gente sem saber o que acontece dentro e fora de campo. Existe uma negociação entre Flamengo e o Red Bull Bragantino para que o jovem de 18 anos vá jogar lá em Bragança Paulista. O Flamengo bate o pé querendo vender apenas 50%, o Bragantino quer 70%, 100% de jogador, o Flamengo tem que esticar a corda daqui e de lá. É nítido que os agentes do atleta querem ver ele jogando, no Flamengo ele não está jogando. Flamengo agora força contratações no mercado de pontas, tem aí o Gonçalo Plata chegando, tem meio-campistas, por exemplo, como o Carlos Alcaraz chegando, quem sabe também, já chegou o Michael, isso diminui o espaço do Matheus Gonçalves no Flamengo e a tendência, não estou cravando, é que a negociação aconteça, tá? Vamos prosseguir aí para ver qual vai dar. Durante a festa do título do Mundial Sub-20 do Flamengo, Matheus Gonçalves ainda pegou um tempinho ali para provocar o Palmeiras, cantando: o Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, apanha na base no profissional, apanha na base no profissional, dando aquela gastada gostosa para cima da equipe do Palmeiras, que vai lembrar, tem foco total no Campeonato Brasileiro porque tá de fora da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, sendo eliminado em ambos por times cariocas. Copa do Brasil, o Flamengo, na Libertadores, o Botafogo. Matheus Gonçalves falou também sobre a experiência de ter Filipe Luís como treinador. E ele fala: mas a gente conseguiu ganhar esse título com ele, comandando. Porque o Mário Jorge fez toda a trajetória, lá da Libertadores Sub-20, coisa e tal. E ele falou: ele foi um excelente jogador, está sendo um excelente técnico. O que ele passa no treino é muito fácil de entender, porque como já foi jogador, pode ter certeza que ele vai muito longe como técnico, pois é excepcional, falou Matheus Gonçalves, rasgando elogios ao Filipe Luís, né, que é o novo técnico do Sub-20 do Flamengo, já foi campeão Sub-17 pelo Flamengo, conquistando aí o título carioca Sub-17 em cima da equipe do Vasco, diretamente de São Januário, foi no pênalti, mas venceu e vence de novo, né, dessa vez um título mais importante, que é o título intercontinental Sub-20, e o Filipe Luís, questionado sobre o futuro, revelou que já se apaixonou pela carreira de treinador e expressou um dia o desejo de comandar a equipe principal do Flamengo. E falou o Filipe Luís: eu não sei onde vou estar, no caso em 2025. Uma coisa eu posso te afirmar: eu amo estar no Flamengo, eu amo esse clube, vou fazer de tudo possível para que um dia chegue lá, no caso ser técnico da equipe profissional. Tá tentando roubar a vaga do Tite? Para com isso, não tem que roubar a vaga de Tite nenhuma. O Filipe Luís, ele como jogador, ele já era um treinador ali dentro do campo. O segundo Filipe Luís, ele tem anotado todos os treinamentos do Mister Jorge Jesus, entre outros treinadores que ele passou pela carreira, sobretudo o Diego Simeone, que tem uma característica de jogo diferente da dele, porque o Filipe Luís, ele é um treinador que gosta de ter a bola, gosta de agredir o adversário, de ir pra cima. O Diego Simeone já é um pouco mais ali retranca, aquela coisa toda, mais conservador, mas é muito competitivo. Então, de cada treinador que treinou ele na carreira, ele pega um pouco ali e bota ali, né, o jeito dele jogar, o estilo de jogo dele. Ele merece todos os aplausos, todos os elogios aí da nação pelo título que ele conquistou ontem, beleza? Vamos avançando aí porque tem informação de mercado da bola no Flamengo. Vamos lá, pessoal.
Os departamentos jurídicos do Flamengo e do Al-Sadd já trocaram documentação referente à contratação do ponta equatoriano Gonçalo Plata. O rubro-negro vai comprar inicialmente cerca dos 30% dos direitos econômicos do atacante e adquirirá os outros 70% à medida que o jogador alcançar metas progressivas estabelecidas no acordo, beleza? Então, para o Flamengo não sair jorrando dinheiro, sair tacando dinheiro num jogador que não é certeza que vai vingar, o Flamengo vai comprar 30. Foi bem, mais 30. Foi bem, mais 30, 90. Foi bem de novo, mais 10, pronto, 100%. A tendência é que o Flamengo siga nesse ritmo, tá? Existe uma discordância ainda em relação a isso. Até traz uma informação um pouco diferente do Vender Casagrande aqui, o Mauro César. Uma pessoa do Flamengo relatou que a contratação do Gonçalo Plata está um pouco difícil. Os árabes estão mudando de ideia a todo momento. No entanto, a negociação ainda está mais para um desfecho positivo do que um desfecho negativo. Cara, de dinheiro o clube do Catar não precisa, isso é certeza. Só que a vontade do jogador, ela conta muito. O Gonçalo Plata é um jogador de extremo talento. Já passou pela Europa. Um dos problemas que o Flamengo vai ter que lidar contratando o Gonçalo Plata são as convocações que ele tem para a seleção do Equador. Então, tem essa questão, mas o Flamengo está decidido a trazer de vez esse jogador. O Mauro César também comentou sobre a situação do camisa 10 da seleção holandesa, o Memphis Depay. O atacante Memphis Depay foi oferecido ao Flamengo, mas até o momento não tem nenhuma negociação em curso. E a tendência é que nada aconteça. O patamar salarial do jogador holandês é considerado muito elevado para os parâmetros do Flamengo. Então é uma questão salarial. Ganha muito lá na Europa, então o Flamengo não pretende fazer essa contratação. A tendência, tá? Lógico que tudo pode mudar. Tem a situação do Alexandre. O Flamengo não iria contratar, porque já tem o Vinha, já tem o Toluca. Machuca o Vinha, quebra, só volta no que vem. Vem Alexandre. Então, é uma situação aí também, beleza? E aí, cara, sinceramente, cara, o Depay também é convocado. Também. Aí imagina o cara jogando no Flamengo, é convocado, aí tem que atravessar o Atlântico, ir lá jogar na Holanda, já tem o cansaço do futebol brasileiro, calendário maluco, aí volta pra cá. Imagina a loucura que é essa logística desse jogador. Ah, então tá proibido contratar jogador de seleção europeia, Pedrão. Tu não fala que o Flamengo é o maior do mundo? Beleza. Mas o valor que o Flamengo ia pagar ia valer essa situação? O Flamengo tem um jogador que vive viajando, cruzando o Atlântico para voltar para jogar, tá cansado, aí tem lesão, aí suspensão, aí convocação, aí sabe? É uma questão que também pesa, aposto eu, né? Nessa questão do Depay, que é um bom jogador, é um baita de um jogador, né? Mas o grana é muito alto. Com o contrato acertado até julho de 2029, Flamengo está por pequeníssimos detalhes para anunciar a contratação de Carlos Alcaraz. Proposta do Flamengo é de 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. Também inclui pagamento do mecanismo de solidariedade à equipe do Racing. O anúncio oficial está em vias de acontecer, segundo o Caemota e o Fred Gomes do GE, e o otimismo das partes envolvidas é muito grande. A negociação também envolve o empréstimo do Vitor Hugo. O contrato será válido por 5 anos, com vencimento em julho de 2029. Pessoas próximas ao Carlos Alcaraz, o argentino, já contam com a vinda do atleta para o Brasil já na próxima semana da Copa do Brasil. Muita gente pergunta, Pedrão, já vai viajar contra o Bahia, vai jogar? Aí, lógico, depende aí da questão do bid, né? Tem toda essa situação. O Carlos Alcaraz, ele foi formado nas categorias de base do Racing, né? Ele tem 21 anos e faz praticamente todas as posições do meio campo. Habitualmente, ele faz mais a função de um camisa 8. O Flamengo
também está bem próximo da contratação do lateral esquerdo Alex Sandro, beleza? Além da questão, lógico, do Gonçalo Plata, que a gente já comentou. Então devem ter novidades nesse sentido, tá? Pelo menos nessa semana. Muita gente, Pedrão, o Alcaraz já jogou contra o Flamengo. No ano de 2020, ele, com a camisa do Racing, ajudou o Racing a eliminar o Flamengo naquela Libertadores nas oitavas de finais. Inclusive, na decisão por pênaltis, o Diego Alves, com aquela provocada dele, vai perder, coisa e tal, vai perder o Alcaraz. Bate, o Diego Alves até encosta na bola, mas a bola entra, né? Você vê como o jogador, já era um jogador, ele tinha apenas 18 anos, batendo um pênalti em oitavas de final de Copa Libertadores e fez o gol em cima do Diego Alves. Ele ainda dá uma risadinha, dá um sorriso ali na cara do Diego Alves, mas não adianta muito, o Flamengo acaba sendo eliminado naquela oportunidade da Libertadores. O Ilharão perde pênalti naquela oportunidade. Já tem portais estrangeiros também cravando a chegada do Carlos Alcaraz do Flamengo. O Juan Pablo, ele que cobre o futebol argentino, traz a informação, tá aí, ó. Charlie Alcaraz jugará em Flamengo que lo compra em uma cifra cercana a los 19 milhões de euros. No caso, né, a informação da imprensa brasileira é 18. Lá na Argentina se fala em 19. Racing receberá aproximadamente 1.750.000 euros brutos. 5% pelo mecanismo de solidariedade e 15% de plusvalia. No caso lá, de mais-valia, informa o jornalista argentino, então a imprensa internacional, já cravando esse acordo do Flamengo com o argentino Carlos Alcaraz. Dirigentes do Flamengo viajam para a Europa para buscar de vez o Alex Sandro, Alcaraz e o Gonçalo Plata. Flamengo conseguiu avanços significativos nas negociações no último sábado. Uma nova matéria do Caemota, do Eric Faria e também do Fred Gomes, trazendo à tona como anda, em que pé anda essas situações no Flamengo. Com tudo muito bem adiantado pelo anúncio dos 3 reforços, o Flamengo partiu para a Europa hoje, nesse sábado, para fechar de vez as contratações do Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonçalo Plata. Marcos Braz e Bruno Spindel viajam no sábado à noite. No caso, viajaram ontem, tá? No sábado à noite para a Europa para fechar essas situações. Após a classificação contra o Bolívia, o rubro-negro acelerou as conversas e foi realizando os acertos etapa por etapa. Alexandro foi a primeira contratação encaminhada. O lateral esquerdo, depois do Michael, lógico, assinará contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. No último sábado, ontem, o Flamengo deu passos decisivos, segundo o GE, pelo Carlos Alcaraz e definiu o tempo de contrato até 2029 e 18 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, tá? Então, tem imprensa internacional, tem GE falando. Na sexta-feira, o clube também deixou muito bem encaminhada a contratação do ponta direita Gonçalo Plata do Al Sadd, do Catar. O Flamengo pagará inicialmente 3 milhões e 650 mil euros, 22 milhões e 650 mil reais, por 30% dos direitos econômicos e o percentual restante será comprado de forma progressiva. A negociação por Plata chegou a ter um contratempo no último sábado, ontem, mas os nós foram desatados e o desfecho positivo está muito próximo. A ideia é que a assinatura dos contratos dos 3 atletas aconteça na Europa e os empresários de Plata trabalham para levar o do Catar ao velho continente. Muita gente, pô, tá na Europa, mas o cara tá lá no Oriente Médio. Tá... Não, vai ir para a Europa o Plata também. Braz e Spindel têm o objetivo de voltar ao país antes da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Bahia em Salvador, já com essas 3 contratações anunciadas, carimbadas: Plata, Carlos Alcaraz e Alex Sandro, para encorpar de vez esse elenco do Flamengo. Tem um time forte já contra o Bahia, tem um time forte também contra a equipe do Peñarol na Copa Libertadores, enfim, para, quem sabe, ser o primeiro brasileiro tetracampeão mundial. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.